Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de tênis, vamos falar de Floretan Moutet, que vence Daniil Medvedev de virada e avança às semifinais do ATP 500 de Washington. É a zebra do dia, com certeza, né? Óbvio, pode ter mais zebras, mas esse é um jogo que eu imaginava, assim, pelo nível que o Daniil vinha jogando, que ele poderia vencer, que ele poderia, quem sabe, avançar à próxima fase. E o primeiro set dele é tão bom que você pensa, o Medvedev tá de volta, né? 6-1, distribuindo no fundo de quadra, sendo impressionante nas devoluções, dominando o jogo. Mas acaba, né? O segundo set pra frente, o Medvedev começa a errar muito. O Moutet, obviamente, compra o jogo de variação, ele não abre mão disso, ele sabe que é o caminho dele para machucar o Daniil. Mas ainda assim, né, gente, o nível de saque do Daniil Medvedev a partir do segundo set é uma piada de mau gosto, né? A quantidade de segundos saques, o segundo saque do Daniil não é bom, hoje não é, já foi um tempo, mas hoje o segundo saque vulnerável, é um segundo saque, a palavra mais correta, limitado. Além de, obviamente, não ser um grande jogador de rede, né, o Daniil Medvedev, ele às vezes era forçado a ir lá pelo jogo curto que o Moutet forçava ele a fazer. E assim, né, no fundo de quadra é aquele negócio, o Moutet se defende bem, né? Os ataques do Daniil não eram ruins, mas não eram letais, né? E aí aquele negócio, ele perdia a paciência e acabava errando, né? E o Medvedev não é um cara que varia, entende? É um cara que, ó, joguei ele lá pra fundo, eu faço a curta como um Alcaraz consegue fazer, né? Ele tenta induzir o adversário ao erro, e pra mim já ficou meio que óbvio que os tenistas hoje estão comprando mais esse jogo de solidez contra o Daniil, entende? Antes as pessoas se desesperavam, tentavam acelerar o jogo, e aí aquele negócio, né? Acabavam cometendo muitos erros, e aí perdiam pro Daniil. Hoje não, hoje os tenistas compram o jogo, né? Óbvio, não quer garantir que você vai ganhar, não é um tenista fraco que tá do outro lado, né? Mas a verdade seja dita, o Moutet comprou o jogo, e aí o Daniil sacou muito mal, 51% de primeiro serviço em quadra, e no game ali, que, óbvio, tem a paralisação, tem a tempestade de raios, né? E aí o jogo para por mais de uma hora, mas a questão é, o game ali voltando, já sabia que seria perigoso, e aí vemos um game que o Daniil Medvedev comete 3 duplas faltas, assim, 2 delas em 40 iguais, né? Aí a minha pergunta é, o cara vai lá e dá aquele xerique horroroso, né? Joga a raquete pro lado, fica quebrando coisa. Eu vou falar a verdade, merece até uma suspensão, esse tipo de comportamento que não dá pra gente passar pano ou endossar de qualquer maneira. A questão é, o Medvedev não é um bom perdedor nesses aspectos, né? Ele não aceita, às vezes, quando é superado, quando joga mal. E mais do que isso, né? Eu gosto do Medvedev lá sendo provocador nas entrevistas, etc. Mas não dá pra você elogiar esse tipo de coisa. Isso aí não é ser provocador, né? Isso não, isso é um mau perdedor. E pior do que de tudo, a culpa é dele mais do que tudo. Ele tem tênis pra ganhar do Moutet. Ele é mais jogador que o Moutet. O Moutet, no final, estava sentindo fisicamente. Eu não vou falar aqui que isso também está afetando a movimentação dele, porque vamos vermos, né? O cara ali no ponto final, ele correu para tudo quanto é lado da quadra, conseguiu, né? Dava dano para se movimentar, ele estava aguentando a dor. Mas a verdade é, o Daniil Medvedev, né? Ele perde esse jogo porque ele cometeu muitos erros e ele deu as brechas, entende? Ele fez um primeiro set impecável, nota 10, jogou uma barbaridade o primeiro set inteiro, e aí depois disso o nível caiu, né? O nível deu uma queda grande, ele não se reencontrou, não procurou soluções, não fez ajustes, e aí acabou do jeito que acabou, né? É um jogo que, no final, assim, é um resumo muito grande do Daniil de 2025, né? Decepcionante, não tem outra palavra para definir. Essa é a superfície dele. Ele se diz um especialista em quadras duras. Por muito tempo foi. É um campeão de US Open, é um cara que ganhou basicamente todos os Masters 1000 de quadradura, exceção em John Wells, onde foi finalista 2 vezes. Então assim, eu não tô aqui pra falar que o Medvedev não é um cara que sabe jogar em quadras duras, assim, que sou eu pra falar, é o cara com mais vitórias na superfície desde 2018, 289, se não me engano, são 60 a mais que o segundo colocado. Mas a verdade é, esse ano ele não tem feito nada demais, não tem uma final em quadradura, a única final dele foi na grama, e assim, esse nível de comportamento não vai levar ele a lugar nenhum. Pra mim, hoje, assim, é mais uma demonstração de que o cara que ganhava grandes torneios ainda tá lá, mas tá parecendo assim, uns 10% de uma partida. E quando ele não tá jogando bem, a gente tá vendo que os tenistas adversários compram aquele jogo assim, vai lá, ganha o ponto, faz o winner.
e o Medvedev tem muita dificuldade de definir ponto. É impressionante isso. O cara não tem um golpe letal de verdade. Ele aposta lá no ângulo, ele aposta no direcionamento, mas assim, a letalidade dele é impressionante. O cara tem um semi-voleio que não é tecnicamente refinado, então assim, ele ganhar a quadra não quer dizer que ele vai ganhar a capacidade de matar o ponto, não é verdade? Não tem mão para fazer um voleio curto, às vezes ele até acerta uma deixada, mas assim, não é uma coisa comum. É um negócio assim, que chega a assustar, entende? Porque você vê o que esse cara jogava lá em 2021 e 2023, né? Assim, o nível de tênis que ele... Você vê o jogo dele contra o Alcaraz em 23, você fica pensando, onde foi parar esse Medvedev? Você vê ele... Como eu disse, 10% desse jogo você vê ele ali, né? Mas a maior parte do tempo tá dando até tristeza, porque é aquele negócio, é um cara que eu sei que poderia estar lá na frente, mas olha o que ele tá fazendo em quadra hoje, né? E esse chirique no final, jogando raquete naquela bancada, quebrando garrafinha d'água, elas não são culpadas da sua derrota. Você é, Danilo. Assim, não tem como defender esse tipo de atitude. E aquele negócio, 3 duplas faltas, né? Assim, o saque dele é uma coisa que é muito 880, né? Ou é um ace, é um grande saque, ou é o pior saque do mundo, seja pra fora, ou seja caindo em quadro extremamente vulnerável a devoluções agressivas. É um negócio assim que chega a assustar. E o saque dele, a meu ver, tá devendo demais, né? Um tenista que já foi número 1, já foi o 8º melhor sacador em 2021, tá nesse nível, é um negócio assustador, gente. Por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Lembrando, Cloretamo T enfrenta o vencedor de Brandon Nakashima e Alex de Minaur. Então vira uma chance grande aí. Um desses 3 estará na final de ATP 500 disputando tantos pontos assim. Olha, uma oportunidade que não surge em todo momento. Então, a ver o que acontece. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários e até a próxima, pessoal.